Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa entrevista, ao nosso bate-papo. E hoje, como não poderia deixar de ser, mais uma mega artista aqui com a gente, a Preta Ilustra. Ela vai contar um pouquinho sobre as suas experiências, seu trabalho, como está sendo esse momento que nós estamos vivendo. E a gente vai ter um papo legal aqui, espero que vocês gostem. Obrigado, Preta, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente, aqui no nosso humilde canal. Eu que agradeço, né? Muita correria essa semana, a gente está tendo muito trabalho. A gente elaborou algumas perguntas aqui, mas ao longo da nossa entrevista a gente vai entrando em alguns assuntos, sem problema nenhum. Um assunto que eu tenho curiosidade é sobre o seu nome artístico. Você é a Preta Ilustra, né? Ilustra talvez seja de ilustração, óbvio. Mas como é o seu nome mesmo, de batismo, e por que você escolheu esse nome artístico? Foi assim, gente, meu nome é Vanessa Ferreira, tá? Eu sou formada em publicidade, visual merchandising e design de interiores. Eu criei o Preta Ilustra, na verdade, porque eu sempre desenhei, mas desenho nunca foi uma coisa que deu dinheiro para pessoas que vêm do recorte que eu venho. Então, eu precisava de um diploma. Então, eu fui estudar e sempre deixei a questão da ilustração, do desenho, como uma coisa para eu trabalhar no futuro. E se um dia der, eu faço. Se um dia der, eu faço. E se um dia der, eu faço. Foram 10 anos sem desenhar, sem efetivamente trabalhar com ilustração. Aí, eu passei por um problema de saúde, né, um problema muito grave. E uma amiga, né, que para tentar me ajudar, pegou e costurou um caderno à mão e falou: Van, pra você, eu sei que você ama desenhar e eu quero ver esse caderno completo. A partir disso surgiu o Preta Ilustra, que preta é de preta, como as pessoas me chamam, e ilustra da personagem que eu criei para interagir na página. Mas é que a página cresceu tanto, que essa personagem ficou lá no começo, o nome dela é Ilustra, e acabou ficando só a Vanessa, com o nome de Preta Ilustra, mas tecnicamente seria Preta e Ilustra o nome da página. A página, do que é essa página? Explica pra gente. O Preta Ilustra, ele nasceu para ser uma troca entre artistas, né? A gente criar um pouquinho aqui, trocar com outro ali e ser só por troca. Mas como a gente vive numa estrutura que dificulta muito as coisas para as pessoas com recorte de raça, ele acabou sendo, sim, um espaço de existência de arte preta. Tá. Foi uma coisa muito natural. Mas qual a plataforma que você estava com essa sua página? Qual a plataforma que você usou? Principalmente o Instagram, por ser gratuito. Tá, legal. Por ser uma plataforma gratuita, por ser uma coisa muito grande entre artistas, né? Principalmente para os artistas internacionais. Então era de onde eu conseguia ter referências assim, sem limites. Coisas que eu não tinha no Facebook, coisas que eu não tinha no Twitter, por exemplo. O acesso que eu tinha dentro do Instagram para consumir arte, para trocar arte, era muito maior do que qualquer outra plataforma, e de uma forma gratuita. Bom, suas redes sociais estão pipocando aqui na tela, tá? Seu Instagram, seu Facebook. Você, na sua opinião, você acha então que o Instagram ele é uma ferramenta de rede social com mais facilidade de atingir o público que gosta de arte do que o Facebook, do que o YouTube? Exatamente. O público, o específico para arte, ele está numa maior demanda no Twitter e no Instagram. Mas como uma rede social que a gente consegue gerar conteúdo e ter maior influência, exercer maior influência e ter um retorno financeiro disso, é o Instagram. Beleza. Vamos lá, você foi formada em Merchan pelo Senac, Design de Interiores pela ETEC. Como é que foi? Por que você seguiu esses caminhos? Contando um pouco da história da sua vida, a vontade de ser artista plástica, de ser ilustradora, de viver de arte, por que você seguiu esses caminhos? Primeiro Merchan, depois Design de Interiores? Na verdade foi assim, eu não queria aceitar a arte na minha vida porque a arte não dá dinheiro. Eu vim de uma família extremamente pobre, eu sou o primeiro diploma de toda a minha família, e depois de 10 anos continuei sendo o único diploma de toda a família. Então eu falei assim, eu preciso ter um diploma porque assim eu vou ter um reconhecimento social de que eu tenho algum tipo de valor.
porque até então ninguém da minha família conseguiu o mínimo de ascensão, o mínimo de estabilidade financeira. Eu acreditei que o diploma daria aquela famosa ascensão social, né? Da gente conseguir galgar, subir, construir etapas e depois pensar, né? Então eu achei que eu ia me formar, que eu ia ter uma estabilidade financeira, depois ia comprar minha casa, casar, aquela coisa básica que a gente sempre pensou. E quem sabe lá na frente ficar velhinha trabalhar com arte. Pensei desta forma, já que a arte, né, de onde eu vim, eu olhava para o lado, olhava para as pessoas, não existia referência de pessoas que conseguiram uma ascensão social através da arte. Então, eu tirei isso da minha vida, eu falei, eu não posso morrer pobre, eu não posso morrer sem as pessoas me conhecerem, eu preciso ser alguém, eu preciso contar a minha história. Ter um diploma, construindo, né, isso aconteceria. 10 anos de mercado publicitário, isso nunca aconteceu. 3 anos de Preta Ilustra e eu tô aí estourando, entendeu? Então tem coisas que são simplesmente para mostrar que se eu vim para isso, é para isso que eu vim. Mas você acha que você não tá atuando na área, mas de alguma maneira o estudo que você teve... na área. Assim, na área eu tô falando do merchan, do design de interiores, por exemplo, você não tá atuando nessa... Você é ilustradora, mas assim... Qualquer forma de estudo, de conhecimento, ajuda a enriquecer sua carga cultural, né? Ajuda muito, né? Eu sou diretora de arte, na verdade. Eu não tirei a questão da arte da minha vida. Tá. Eu procurei caminhos que pudessem manter a arte dentro da minha vida, mas que ela não fosse, assim, a renda principal. Tá. Vamos dizer assim. Então, me formei em publicidade, mas fui trabalhar na área de criação. Tá. Fiz designer de interiores para poder aprender a fazer o quê? Sketches. Entendi. Para entender como é que funciona a profundidade, né? Se você vê a grade curricular do curso de designer de interiores, né? Você vê que você aprende a trabalhar. Foi onde eu aprendi técnicas. Eu aprendi técnicas de ilustração, de desenho, de materiais dentro do curso de design de interiores. Eu escolhi pela grade curricular. Buscar sempre o conhecimento, né? A gente tá aqui... Eu não quis parar. É verdade. Foi só isso. A gente tá aqui num papo, pessoal, você que tá aí, que também tá passando por dificuldades, porque acho que quem não passa por dificuldades, acha que, não tem jeito sim, tem que correr atrás. Se não vai de um jeito, vai de outro, mas você tem que correr atrás. Eu também... Não pode parar, de jeito nenhum. De qual bairro que você é? Eu sou aqui da Vila Guarani, eu nasci na Vila Guarani, zona sul de São Paulo, mas depois eu cresci lá na comunidade da Alba, que também continuei o bairro aqui do lado. Tá. Aí eu voltei pra aqui e continuo na Vila Guarani agora. Voltei pra Vila Guarani. Não importa de onde você venha, pessoal, você tem que se esforçar. As dificuldades são enormes. Eu, por exemplo, sou da Pedreira, Jardim Ubirajá, lá da Nossa Senhora do Sabará. Conheço. Mas eu vou dizer assim... Se puder facilitar estrutura, facilite, porque sim, não é normal. Não é bonito, não é saudável. Quando desponta pessoas que vêm dessa região, é porque a pessoa ela teve que fazer um esforço 3, 4 vezes mais do que o normal. Não é isso? É absurdo. E eu vejo assim, eu tava vendo um pouquinho da sua última entrevista, assim, da galera falando assim, nossa, eu lembro que eu te conheci no Art Battle, né? E eu lembro a trajetória que foi para chegar até ali. E eu falava para o pessoal, falava, gente, a gente vem aqui, eu trabalhando 8 horas por dia, tendo só o quê? Depois que chegava em casa cansada, tendo que fazer janta, marmita do outro dia, ter que estudar para poder chegar lá e conseguir competir, conseguir produzir nos 20 minutos. E como isso é injusto, estruturalmente falando, quando você chega lá e você tem gente que pode competir, que às 8 horas que não está trabalhando, está treinando para poder competir lá. Acaba sendo até meio que desigual essa competição. E isso não é só ali dentro, isso é um reflexo de como a nossa estrutura funciona. Sim. Às vezes, uma pessoa que estruturalmente leva 2 anos para poder chegar lá e competir e ganhar o seu prêmio, versus a gente que pode levar 10, 15, 20 anos para conseguir o primeiro prêmio num espaço desse. Isso não é só ali, isso é na vida. Sim. Quanto tempo uma pessoa com recorde como o meu leva para poder chegar e conseguir sentar aqui e conversar com você? Tipo, é estruturalmente injusto. Então, o Preta Ilustra acabou sendo não só um espaço de discussão, de troca de ilustração, mas um espaço para a gente pensar por que
artistas negros num tão em pé de igualdade, tipo 50-50, num espaço com outros artistas brancos, por exemplo. E quando a gente fala sobre isso, as pessoas não entendem que estruturalmente a gente, quando consegue chegar nesses espaços, a gente chega com 1/3 das oportunidades, com 1/3 dos investimentos, com 1/3 do conhecimento para poder executar, sim, um bom trabalho, mas que mesmo assim está fazendo um trabalho muito legal. O Preto Ilustra acabou sendo esse lugar seguro para a gente conseguir discutir sobre isso, sobre como a estrutura dificulta para que a gente consiga chegar lá em pé de igualdade. Na verdade, você representa, né, toda uma galera que passa pelas mesmas dificuldades, né, e que sirva também de inspiração e que sua história também dê alguns, vamos dizer assim, alguns passos, algumas dicas para a galera que também sofre a mesma dificuldade, né? Qual apoio, se você teve apoio de alguma instituição, de alguma oficina, de algum centro artístico comunitário, para poder, em relação à arte? O máximo que eu consegui foi, acho que em 2017, 2018 eu já estava trabalhando legal, já estava ganhando legal, eu falei, vou pagar um curso. Aí eu consegui, acho que, pagar o curso por 6 meses. Foi o máximo que eu consegui fazer, né, para ver se eu conseguia criar algum desbloqueio, ganhar mais confiança, porque por mais que eu seja uma artista autodidata, a gente vai acabar tendo os vícios, né, Sim. que precisam ser, a gente chega num patamar que a gente não consegue desenvolver se a gente não estudar. Exatamente. Mas foi um tempo muito curto, acho que foi no máximo 6 meses que eu consegui, e foi isso. Quando a gente fala sobre parcerias, quando a gente fala sobre patrocínios, a gente não pode esquecer a imagem que eu tenho. Eu sou uma mulher que eu vou me posicionar diante de algumas questões sociais. Sim. Se os parceiros, se as empresas, elas não forem empresas que se posicionam diante disso, elas nunca vão fechar parcerias com uma pessoa como eu, por exemplo. Entendi. Porque ela vai ser cobrada por isso também. Então, uma empresa que não se posiciona racialmente diante dessas questões é uma empresa que não vai fechar parceria comigo, por exemplo. Uma empresa que não questiona o espaço da mulher na sociedade é uma empresa que não irá ter a Preto Ilustra como parceira. Porque eu também preciso olhar para aquela empresa e ter a garantia de que ela vai dar continuidade, pelo menos estruturalmente, para o discurso que eu carrego. Precisa fechar 10-10. Se não fechar 10-10, não vai funcionar nem para mim e não vai funcionar nem para ela. Tem que ter... Então, assim, tem que ter uma troca, né? Tem que ter a troca. Eu sei que as 2 primeiras grandes parcerias que eu fiz, né, que foram empresas que entendem essas questões, a primeira foi a Corale, mas porque a gente estava falando muito sobre essa questão de tons de pele. As pessoas perguntam assim, Van, por que você só pinta pessoas pretas? Eu falo, gente, eu pinto aquilo que me faz falta. Eu cresci num espaço branco, estudei numa faculdade branca, trabalhei com gente branca, né? Eu não me via. Eu chegava nesses espaços e olhava e falava, eu nunca vou poder estar ali porque não tem pessoas pretas ali. Mas na minha arte eu posso pintar pessoas pretas. Porque eu pinto aquilo que me fez falta. Entendi. Van, quais foram as artistas negras que você tem como referência? Gente, eu vim de um espaço em que as pessoas nunca falaram sobre artistas pretos. Eles nunca falaram sobre artistas pretos, sobre escritores pretos, sobre roteirista, sobre narrador, sobre modelo, sobre nada. Então eu comecei a buscar isso para mim. Eu comecei a pintar pessoas pretas, porque era isso que me fazia falta. Só que fazia falta para mim e fazia falta para todos os outros artistas negros. Mas ninguém nunca chegou pro artista branco, que sempre pintou pessoas brancas, e perguntou, por que você não pinta pessoas pretas? Mas para mim se sentiu à vontade para perguntar, por que você não pinta pessoas brancas? Eu sou uma mulher preta, pintando pessoas pretas, num universo de artistas brancos, pintando pessoas brancas. É sobre isso. Tá, só vou fazer minha culpa aqui. Pessoal, eu não pinto só branco, não. Eu pinto índio, pinto negros, pretos. Primeiro vocês precisam conhecer. Antes de falar do Jaime, conheço o trabalho do Jaime. Ponto. Né? Eu conheci o Jaime pintando índios. As pessoas já tinham me falado sobre você, sobre a representatividade que o seu trabalho traz. Mas eu falei, sério,
Aí eu fui convidada para ir lá no Arte Battle, e no Arte Battle que você estava. Tanto que no Arte Battle que eu competi, o primeiro Arte Battle que eu competi com você também. Acho que a gente estava eu fiquei numa rodada, você ficou na outra. E eu pude ver você em 20 minutos. Pintar um quadro como esse que tem aí atrás. Eu botei assim a mão assim, eu falei, caralho. Falei, eu vou sair daqui. Eu vou ficar ali naquele cantinho, vou ficar de boa. Vou ficar muito de boa, não vou falar nada. E é muito incrível, e eu queria muito que vários artistas negros fossem só para entender como é que funciona aquilo, sentir a energia daquilo. É muito bom, é muito bom. Eles podem também estar naqueles espaços, e eles podem ser a próxima Preta, o próximo Jaime, o próximo Leandro, né? E a gente precisa abrir espaços para que eles entendam que eles têm potencial, que vai ser, sim, muito complicado, muito difícil, muito exaustivo, mas que a gente precisa, nem que seja, começar a discutir sobre isso, para que a próxima geração de artistas negros não precisem discutir sobre isso, e simplesmente só produzir. Queria dizer que, assim, que eu vejo carregado na sua arte, é um olhar meu, que existe assim, eu gosto de diferenciar a arte como forma e conteúdo. O que é forma e conteúdo? Forma é, por exemplo, esse índio aqui atrás, ele tem uma forma com uma pintura corporal, o cabelo vermelho com urucum, essa é a forma. O que é o conteúdo? Talvez se eu estivesse fazendo uma crítica à sociedade que não dá atenção aos indígenas, isso seria o conteúdo. Não é, eu não faço crítica social nos meus quadros, eu trabalho somente com forma. Algumas vezes entra um pouco de conteúdo, mas no seu trabalho é gritante o conteúdo. Você tem aquela preocupação com a forma, por causa do estilo, da ilustração, mas o que está mais impregnado, mais carregado é o conteúdo. Então a sua inspiração é a bandeira, é o conteúdo. Eu vejo isso no seu trabalho. Não dá muito para desassociar, não dá muito. Eu converso muito com a minha advogada sobre que ela fala preço e valor. E outro dia eu falei para ela, quanto vale um artista que nasceu e morou num barraco, que o primeiro solo que ele pisou foi o chão de terra batido, mas que isso não definiu quem ele era. Aí ele conseguiu vencer isso, conseguiu a bolsa na faculdade, conseguiu passar por todos os espaços e todas as faltas de oportunidade, e ele não pinta somente a dor. Ele consegue pintar a flor, ele consegue pintar o belo. Quanto vale esse artista? Porque a sociedade quer o quê? Está esperando o próximo Basquiat. Ele está esperando a romantização Sim. da nossa dor, do nosso sofrimento. Quanto vale o artista que consegue passar por tudo isso e não apenas sangrar? E consegue falar do belo, e consegue falar do amor. Qual é o valor desse artista dentro dessa sociedade? E falar com propriedade, de causa. É sobre isso que a gente fala. E esse artista não tem patrocínio. E esse artista tá numa luta sozinho. Esse artista, apesar do pouco que tem, consegue dividir com a outra artista para que a outra artista não pare de pintar. Porque a outra artista não tem nem tinta para continuar pintando. E também carrega a mesma história que você. Qual é o valor desse artista? Eu sei, eu produzo muito pouco em relação ao que eu faço, do que eu faço socialmente. Sim. No meu impacto social. Mas eu quero parar, porque eu quero produzir. Só que estruturalmente eu não consigo produzir porque eu preciso trabalhar para pagar isso, eu preciso correr para fazer arrecadação de cesta, porque a gente está numa situação que a gente está muito difícil. Então, meu espaço que eu tenho consegue ampliar muito mais isso do que a minha arte. Né? Então, o meu discurso, né, a Vanessa consegue ainda ter um impacto muito maior do que o trabalho da Preta Ilustra. Porque a gente ainda também não está conseguindo dialogar com a arte nesse momento da forma como a gente precisaria. Na verdade, eu vejo que assim, eu posso ter uma visão deturpada. Primeiro que a gente não consegue dialogar a arte de jeito nenhum. A arte é muito... As pessoas enxergam a arte superficialmente. Eles enxergam a cultura aqui no Brasil em relação à arte é Tarsila do Amaral e Romero Brito. Uhum. E fechou por aí. E acabou. E as pessoas olham esse quadro aqui atrás, quando está exposto na feira, e falam, olha a Tainá. Todo índio que eu pinto pode ser um velho com
com um cocar enorme que eles falam que é a Tainá. Se eu desenho aquele tigre ali, que eu pinto aquele tigre, eles falam, olha o leão. Então, assim, está intrínseco na cultura brasileira a falta de interesse pela arte. Não que todos, né? Estão generalizando, mas a grande maioria tem uma grande falta de interesse ou só entende a arte superficialmente. Eu fiz uma leitura uma vez, porque eu uso preto lustre também para fazer alguns estudos, porque pelo alcance que eu tenho dentro da periferia, eu consegui reconhecer assim. Eu tenho, né, a nossa linguagem, Sim. né, escrita, o português, e a arte acaba sendo também uma outra linguagem. Para falar o português, eu tinha o quê? Que aprender. Para eles conseguirem ler a arte, eles precisam do mínimo, né? O alfabeto mínimo para ele poder olhar aquilo e falar, nossa, aquilo é uma arte, ou nossa, que interessante. Eu faço muitos testes dentro do meu perfil. Então, eles conseguem curtir fotos quando são algumas questões escritas, eles conseguem interagir muito quando eu posto foto do meu rosto, falo de algum texto, mas eles têm uma dificuldade muito grande de ler a arte. É como se aquilo passasse, eles não reconhecessem forma, não reconhecessem conteúdo e não conseguissem interagir com aquilo. Eu vou te falar o que eu passo. Às vezes você fala, vamos fazer aqui uma comparação. Você fala, não, o Jaime tá de boa, ele tem uma vida legal, vende os quadros ele faz. Eu vou te falar o que eu passo. Aqui no meu canal tem vários vídeos que tá passando inclusive aqui, que eu fiz uma negra maravilhosa. Eu amo pintar pessoas de pele preta, negros, adoro. Índios. Eu não gosto de pintar pessoas brancas, vamos dizer assim. Eu gosto de trabalhar com a... Acho que você deu uma enjoada do padrão. A forma, eu acredito muito que você gosta da variedade das formas. Exatamente. É uma coisa que eu percebi muito. Aí o que acontece? Eu exponho meus índios lá no Embu. Já expus muito... Eu adoro pintar os maçais. É uma cultura que até me arrepia quando eu vejo o documentário falando dos maçais. Eu coloco esses índios lá, as pessoas passam pelos meus quadros e algumas pessoas fazem sinal da cruz, só pra você ter ideia. Eu sei exatamente o que é isso, porque quando eu pinto as minhas coisas afros, quando eu posto as coisas sobre a minha religião, sobre as coisas de matriz africana, sempre rola aquele tá amarrado. Tá amarrado, Faz o sinal da cruz. Direto. As pessoas, mãe, o que é esse quadro aí? Ah, é o índio. Lulululu. Pô, aonde que índio faz Lulululu, pô? Não é desenho do Pica-Pau. Superficial. Então a gente já tá falando de uma questão de educação, estrutural mesmo. Então, assim, essa dificuldade que você tem é maior pela origem, tá? Pelo mundo que você viveu. E ela já estava aqui, quer dizer, ela já estava aqui pela cultura brasileira, pela nossa cultura. Quer dizer, vamos lá. E a gente, artista, é atravessado pelas maiores formas, assim, de opressão que... Exatamente. Que existem, assim, eu tô vendo, sim, eu tô acompanhando todas as discussões que estão agora sobre as charges. Cara, eu tô vivendo pra ver isso. Olha, nós temos um olhar diferenciado. Não sei se com você é assim, mas quando eu passo em frente a uma fachada de uma loja diferenciada, sei lá, alguma coisa que me chama a atenção, eu começo a olhar o design, eu vejo as cores que foi utilizada naquela loja pra chamar atenção. A pessoa que tá do meu lado, ou uma pessoa normal, tá olhando o preço que tá marcado o produto. Eu tô olhando outras coisas. É isso. Eu tô olhando a cor. Pô, esse azul escuro tá combinando com aquele amarelo, tá combinando com aquilo. Pô, ficou legal, não ficou? A gente enxerga muito diferente. Trabalhar em publicidade me ensinou muito. Eu agradeço muito ter passado pela publicidade para depois vir pro desenho. Isso torna todo o meu processo criativo muito mais assertivo. Num processo para uma vaga de trabalho, eu ouvi uma coisa que eu achei muito importante, que até então eu não tinha entendido como é que funcionava, que o recrutador falou assim: a gente está evoluindo tanto nessas questões de inteligência artificial, que a única coisa que vai diferenciar o ser humano de uma máquina é a criatividade. Porque a máquina ainda não tem essa capacidade criativa que o ser tem. E aí entra o artista, e que nos diferencia e coloca a gente à frente dos copistas, à frente de quem só executa, à frente de quem ainda não entendeu como é que dá vazão para a criatividade. O homem é que cria. Sim. O homem é que transforma. O homem quanto ser. Sim. Né? E quando eu entendi isso, essa questão de eu ser artista ficou muito mais forte dentro de mim, ficou muito mais latente. Eu entendi que é a gente que está criando.
tudo que está sendo consumido agora, nesse momento, vem do artista. Seja ele o artista que escreve, o artista que compõe, o artista que junta, né, tudo aquilo e consegue proporcionar vários outros recortes de arte, o artista que ilustra. O mundo vive a arte e não Porque percebe. não reconhece. Porque é igual Uma respirar, linguagem... né? É igual respirar. A arte tá como o A ar. gente só vai... Só vai entender quando dá a falta de ar. Quando te falta. O seu brinco, o seu carro, o seu óculos, as suas séries de TV, Tem a um sua design. música, o design de tudo quanto é coisa. Não existe nada feito aqui que não tenha a mão de um designer, a mão de um artista, a não ser criado pela natureza. O que não foi criado pela natureza e foi criado pelo homem, foi criado por um artista. É isso. Aí eu vi todas as discussões, né, no começo do ano, chamando artista de vagabundo pra baixo. Eu falei, gente. Mal sabem que eles andam em cima de uma obra feita por artista, vestem coisas do artista e escutam e assistem coisas de artista. Pra assinar. Sim, tudo feito né? por artista. Canetinho, o papel. Sim. O papel, gente. Sabe que obra é fazer um papel? Exatamente. Gente, tem um apoia-se lindo e maravilhoso que eu estou fazendo. Mas mais do que isso, acho que vocês viram que eu participei da primeira Bienal Black Brasil, que foi no final do ano passado, e com o tema Mulheres Invisíveis. Era uma Bienal, a Bienal Black foi a primeira Bienal feita exclusivamente para a gente falar sobre arte preta. E contemplou mais de 40 artistas, né? Premiou mais de 40 artistas no meio disso. Fez um catálogo maravilhoso mostrando todas as artistas. E isso veio como um contradiscurso, né, para os espaços que os museus diziam que a gente não existia. A gente chegava nos museus, né, e falava de artistas brancos, falava de várias outras artistas e artistas mulheres, e eles diziam assim, quantas porcentagens de artistas mulheres têm em relação à quantidade de artista branco? X quantidade. Quantas dessas são mulheres negras? Elas não existem. Elas não existem. E as mulheres negras produzindo. Aí veio a Bienal Black arregaçando, né? E foi incrível, foi lindo. Tem um catálogo incrível com todas as mulheres que produziram instalações e mostraram suas coleções. E essa Bienal tá mandando algumas artistas para fora do Brasil para poder fazer sua primeira residência artística. Resultou num trabalho maravilhoso. Então a gente vai ter várias artistas negras indo para fora para fazer uma residência, mais ou menos 20 dias e depois voltando. E eu quero falar sobre, eu sou uma dessas artistas que vou para Itália. Nossa, que legal. Eu vou para 20 dias na Itália, nessa residência, e eu quero falar sobre exposição quando eu voltar. Fechou. Sobre isso. Mas a gente vai abrir também um apoia-se para a Bienal, porque a gente vai ter que levantar esse dinheiro, porque são pessoas que estruturalmente não conseguem chegar lá sozinhas. O link tá aqui no nosso vídeo do Apoia-se do Preto Ilustra. Depois, mais pra frente, você vai fazer o link do Apoia-se pra essa Bienal. Quando sair, eu já mando pra você e você coloca aí. Beleza. Para que a gente possa levar essas meninas realmente, para que a gente consiga falar de arte preta com um pouco mais de equidade. Tá. Você já citou vários desafios, mas, no geral, quais são os desafios que o artista encontra hoje, estou falando no mercado financeiro de arte no Brasil, e qual a sua visão sobre isso? Eu vou falar uma palavra. Reconhecimento. Falta reconhecimento. Se a gente tem uma estrutura que não consegue nem ler a arte, imagina quando você vai passar o seu pequeno orçamento. Quando empresas chegam assim para você e falam: oi, eu vi isso, eu gostaria de saber quanto é que orça pra gente fazer uma campanha. Eu vim de publicidade. Aí vai aquela coisa do valor versus preço. A gente sabe o preço mínimo de execução de algumas coisas. E quando a gente passa o preço mínimo, que eles não entendem o que está embutido naquilo, que teve um caminho que você seguiu para você conseguir executar aquela coisa em 20 minutos. A vontade às vezes que eu tenho de falar é falar: não, tá tudo certo, então você vai estudar, você vai aprender, você vai fazer e você vai fazer. Pega o pincel quando e faz. Quando você quiser. E faz, mas tem que fazer no tempo que eu faço, do jeito que eu faço, bibibibobobó, aí você vai entender quanto isso vale.
Então eu acho que o artista, ele não existe reconhecimento para o artista no Brasil. Para o artista ter reconhecimento, ele tem que ter a sua formação linda, maravilhosa, brasileira, mas sempre para fora. O artista brasileiro lá fora tem reconhecimento, porque eles sabem o quanto vale para se formar um artista dentro do Brasil. Eles têm consciência disso, de quanto vale para ele conseguir existir. Porque lá fora você tem aulas de arte desde o pré-primário. Sim, aqui você não tem nada. Aqui estão tirando. Tiraram. Sei lá se tem alguma série ainda que ainda tem aula de arte. Não tem mais. Eu sou formado em artes, tenho um diploma de artes. Se eu for dar aula, eu só posso dar aula para faculdade para formar professores para não dar aula para ninguém. Olha só que rolo, né? Eu me formei em artes, fiz pós-graduação em didática para o ensino superior. Posso dar aula para faculdade para formar professores de arte. Para quê? Para a faculdade. Para os professores de arte dar aula para faculdade, para dar aula para professores de faculdade, e assim vai. Não tem lógica isso. Tiraram o ensino de arte do currículo. Quer dizer, arte é menor, é supérfluo. Daqui a pouco tá voltando os estudos sociais ou moral e cívica e arte nada. Gente, é um absurdo. Enfim, um dia as pessoas vão entender a importância da arte na vida das pessoas, que a arte salva, a arte cura, a arte tira muita gente da depressão. As pessoas não entendem. Tira da rua. Tira de tudo quanto é lugar. Quantas histórias lindas a gente conhece da arte. Se não fosse a arte na minha vida, eu estaria com certeza em outro mundo aí, sabe? Nos bares da vida, fazendo outras coisas. A arte me salvou. Minha esposa também, mas a arte tá intrínseca na minha vida. Eu fico imaginando, eu acompanho a crescente dos meninos que estão tomando outro rumo, né? Tem alguns meninos de periferia, principalmente ali do Rio de Janeiro, que eu acompanho o processo de arte deles e como eles vêm interagindo com o mundo, com o universo. E eu fico imaginando, é um sonho meu de ver esses meninos armados com tinta e caderno e com conhecimento mínimo para eles ilustrarem as próprias histórias e contarem as próprias histórias. Então, eu fico imaginando esses meninos sentados na calçada e fazendo seus esquetes e desenhando, e entre um esquete e outro fazendo um verso, e você ter ali um legado completo da história daquela região. Só que muitas outras coisas chegam primeiro naqueles espaços. A gente sabe. E a gente, quanto sociedade, precisa parar de chegar tarde na vida dessas pessoas. A arte é um caminho incrível, porque esses meninos ainda estão sensíveis e conseguem ser atingidos pelas artes, conseguem ser atingidos pelo amor, conseguem ser atingidos enquanto eles são ali, 6, 7, 8, até os 10 anos, a gente consegue chegar neles e transformar a vida deles através da arte. Tem um menino que eu acompanho, acredito que seja muito Cria, o nome dele, esse menino tá fazendo sentir muita vontade de continuar vivendo de arte. Eu vou deixar o perfil dele aqui para vocês acompanharem. O que esse menino tá fazendo de criação? Tá fazendo assim, eu tomar um novo fôlego diante do mundo que a gente tá vivendo. A gente precisa, né, de ter uma inspiração. Que não tem reconhecimento. As pessoas falam, gente, é um menino. E o impacto artístico que ele consegue causar em outros artistas. E se esse menino tivesse um mundo? Tivesse mais oportunidades, se esse menino tivesse as mesmas oportunidades que os meus parceiros têm aí, que nem eu tenho, de investimento, de patrocínio, né, de condições mínimas para ele poder fazer, assim, a sua primeira exposição, por exemplo. Esse menino é incrível. E aí? Tá lá. 2.000 seguidores, pouca relevância nas redes. Você falou sobre redes sociais, eu fico estudando muito isso, né? É problema de cabeça publicitário. Sim. Isso daí. Se eu não começar a dialogar com esses artistas, se eu não começar a colocar esses artistas nas redes, se eu não começar a fazer como o Grupo Desenquadrada está fazendo, que é grandes influencers que têm espaço, está cedendo os seus perfis para que pessoas negras consigam dizer por que elas não chegam ali, consigam falar da dificuldade. Se a gente não criar espaços como esse, para que eu chegue com o meu conteúdo lá e diga para o Instagram, olha Instagram, essas hashtags e esse conteúdo é relevante, porque ele conseguiu chegar aqui nesse espaço e consiga subir tudo isso, consiga gerar com isso conteúdo, e consiga com que as pessoas interajam, eu consigo dizer para o Instagram, eu consigo dizer para o Facebook, eu consigo dizer para o YouTube que aquele conteúdo é relevante. E a partir do momento que eu tô ali naquele espaço, consiga trazer o conteúdo daquele menino, por exemplo, naquele espaço, e consigam que as pessoas interajam com aquilo, eu consigo
dizer que aquele conteúdo precisa ser olhado, que precisa ser visto, eu consigo subir a relevância daquele conteúdo, mas eu preciso chegar nesses espaços, eu preciso ocupar esses espaços, eu preciso ampliar a voz dessas pessoas, eu consigo trazer, eu consigo puxar essas pessoas até aqui, né? Então é uma forma que a gente está conseguindo para a gente poder driblar, né, e conseguir aumentar a relevância dessas pessoas nesses espaços, mas que isso não seja uma ação pequena, que isso não seja uma ação única, que isso continue se perpetuando, porque aí a gente consegue democratizar esses espaços, porque ainda é muita dificuldade, a mesma dificuldade que a gente encontra na estrutura, a gente consegue encontrar nesses espaços de redes sociais, dizer que o conteúdo dessas pessoas tem relevância. Então a gente encontrou uma forma de driblar isso. Se isso não for o suficiente, como é que a gente faz para que essas pessoas tenham a visibilidade? Como é que a gente faz para que esses espaços reconheçam a importância dessas pessoas? Essa hoje está sendo a minha maior luta. Se falar em luta e driblar, que você tá... Quais são suas ações? Porque a vida não é fácil, já falou de várias dificuldades, mas quais são as suas ações para tentar driblar essa crise? Porque assim, já existia uma crise, né? O mundo da arte já tinha uma crise enorme em relação à arte, que a gente já comentou. Aí veio essa época aí, essa loucura que nós estamos vivendo. O que você está tentando? Quais são as suas estratégias para driblar essa crise? Eu tô vendendo almoço para comer a janta. Sei como é. Eu continuei pegando muitas encomendas, mas não fecha o mês. O que pagava minhas contas eram os eventos que eu participava, e agora a gente não tá fazendo evento nenhum. Graças a Deus, alguns parceiros reconheceram isso, estão fazendo ações, mesmo que de longe, e a gente consegue ser pago por essas ações. Certo. Mas coisas... para pagar o básico. Abriu o Apoia-se, tá. Né? Eu tive que reconhecer que sozinha eu não vou conseguir caminhar com isso. Entendi a importância, né, da gente abrir e falar, gente, você quer me ajudar? Tá aí, pode me ajudar, tá tudo certo. Vendi as obras de arte que eu não queria vender, que eram os meus mimos, que eram o meu início, eram coisas que eu queria ter comigo. Respirei fundo e falei, não, vou vender. Tô produzindo pro mundo, e sorte de quem teve a chance de ter esses primeiros, né? Dói, é como se fosse um filho, mas... Se eu puder te dar um conselho... Cria pro mundo! Olha só. Quadro, arte eu sei fazer, dinheiro não. Então, veja isso pra você. Você sabe produzir isso quando você quiser. Não vai ser o mesmo, mas você sabe fazer. Você pode ter a sua coleção particular depois no futuro, mas dinheiro aqui ninguém sabe fazer. Ninguém sabe fazer notinha de dinheiro aqui, não. Não, a gente não sabe ainda, mas... Gente, é isso. E abriu o Apoia-se, tô trabalhando mais, com um tempo de trabalho muito maior para conseguir fechar as contas. Não tô negando trabalho, mas também não tô, vamos dizer assim, prostituindo a arte. Mantenho o meu valor, mantenho meu orçamento. Mas eu abri um novo tipo de arte, né? Não é inédita nem nada, mas é uma forma que eu achei assim, para tirar a arte da parede e tornar ela um pouco mais popular. Quem sabe as pessoas assim nos espaços consigam dialogar melhor, porque eu estava muito em produzir para rede social, produzir para obra, mas não estava atingindo o público que eu queria, não estava indo ainda para onde eu queria. Então eu comecei a fazer as customizações e fazer tênis, gente. E levar a arte, levar a grande onda de Akanawa pra rua, fazer essas customizações e deixar minha vizinha, por exemplo, quando voltar para as aulas, tá lá com o All Star, com The Fresh Prince, e as pessoas olharem e falam, nossa, algum artista fez. Aquilo vai começar a ocupar espaços, né, e começar a questionar onde a arte tem que estar. A arte tem que estar em todos os lugares. E eu acho que é isso, eu quero tornar a arte acessível. E acessível significa que se eu não posso ir para o museu, se eu não posso ter acesso à internet para saber que existe a grande onda de Akanawa, eu vou então
olhar para o tênis da minha amiga que trabalha com produção e que vai estar rodando o Brasil, né? Que vai estar olhando assim, alguém vai olhar e falar, nossa, o que é isso? E ela vai falar o que é e vai contar uma história, e a partir dali a gente vai estar plantando uma semente também. E que sejam várias artes, que sejam várias releituras, mas que a gente comece a falar e que a gente comece a levar para espaços e que a arte ainda não é acessível. É o que eu estou trabalhando hoje e agora eu estou tentando olhar para isso e tornar isso algo não tão caro, porque é caro produzir isso. Sim. O material, a tinta, chegar até aqui, o tempo que a gente tem de execução ainda é um valor muito caro. O tempo que você levou para aprender a chegar onde você está hoje, tudo foi, é muito caro ainda. É um então, investimento muito não grande. É uma coisa assim que eu consiga falar, nossa, a periferia vai vestir preto e lustra. Mas eu acredito que eu consiga formar artistas periféricos para que eles consigam reproduzir isso de uma forma um pouco mais barata, mas que eles tenham também o reconhecimento dele, que eles tenham o valor dele. Mas se eu conseguir formar artistas que consigam reproduzir isso em outros espaços, para mim já valeu a pena. Nossa, o papo tá muito legal. Estamos quase finalizando aqui nossa entrevista. Você tem algum conselho para dar para os iniciantes, pessoal da periferia ou não periferia? O que você pode falar para essa galera aí que tá pensando em entrar no mundo da arte, tá assistindo nosso vídeo, tá vendo as dificuldades que você passou, passa, que todo artista, alguns artistas passam, a grande maioria. O que você pode aconselhar essa galera? Primeiro, não desista, né? Tem muita gente lutando hoje para que os seus caminhos não sejam tão difíceis, né? Então não desista, porque o que eu tô fazendo hoje é para que vocês consigam chegar, tá? Estudem. É 90% dedicação. Não existe outra forma de chegar e não estudar. Você tem o seu dom, você tem a sua facilidade de lidar com isso, lindo, mas estude. Bom, é isso aí, pessoal. Como ela falou, tem que estudar bastante para você conseguir alcançar os seus objetivos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você, muito obrigado por ter participado da nossa entrevista. Espero que você em casa curtam. Eu que agradeço, né? Mas eu acho muito importante a gente ter esse espacinho também entre os artistas, né? Pra gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, dialogar e troca, né? Essa coisa de arte é só muita troca. Imagina, nós que agradecemos. Muito obrigado mais uma vez. E segue nas redes sociais, link aqui pipocando. E até a próxima entrevista. Tchau, pessoal!